Olá, bem-vindos a mais um encontro no nosso espaço de finanças e economia gerencial. Lembrando vocês que nesse espaço vocês encontram o material dos cursos de graduação e pós-graduação. Hoje nós vamos falar sobre biocombustíveis e vocês podem encontrar os slides, notas de aula e o link da gravação aqui na disciplina Finanças Sustentáveis/Verdes. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje é o tema do RenovaBio. O RenovaBio foi instituído pela Lei 3.576 em 2017 e esse é uma política que tem como foco os biocombustíveis e que está inserida dentro da nossa política energética nacional. Dentre os biocombustíveis, evidentemente, aquele que se destaca mais é o etanol. E, além disso, a gente tem o biodiesel e temos outros combustíveis como o querosene de aviação e outras possibilidades de produção de combustíveis que tem um volume de emissão de gases de efeito estufa menor do que os combustíveis fósseis equivalentes, aqueles com quem eles competem. Essa política do RenovaBio, ela foi instituída para estimular o mercado de produção de biocombustíveis, para estimular a redução de emissão de gases de efeito estufa. Bom, e essa política, com esse objetivo de reduzir a emissão de gases, em última instância, de efeito estufa, ela acaba por contribuir no Brasil com os compromissos estabelecidos no Acordo de Paris, que já foi objeto de aula anterior, e do jeito que ela está desenhada, a ideia é que se estimule uma eficiência energética maior na própria produção dos biocombustíveis, uma vez que a gente vai ver mais à frente, né, a nota de eficiência energética do produtor de biocombustível é um parâmetro levado em consideração para ele conseguir mais ou menos créditos de biocombustíveis, né, os ICBIOS, que nós vamos conversar um pouco mais à frente. E nessa política, né, a gente tem também como objetivo aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira, o que acaba também contribuindo para o desenvolvimento desse setor. E, finalmente, né, a política do RenovaBio, ela busca dar uma maior previsibilidade ao mercado de biocombustíveis, né? O volume a ser produzido, a questão de preços. Então, uma das metas do RenovaBio é tentar dar um pouquinho mais de previsibilidade no mercado. Bom, quais são os instrumentos desta política? No primeiro momento, o que é importante que se diga é que essa política, como tem como objetivo contribuir para a redução de emissões, a política tem uma meta de redução de emissão. Então esse é um instrumento. Os órgãos reguladores, eles têm que publicar uma meta de redução de emissões. Bom, quem é o alvo, né, dessa política do ponto de vista de como é um mercado
de emissões, alguém tem que se comprometer a comprar os créditos os CBIOS, né, os créditos de descarbonização. Na política, as distribuidoras de combustíveis são obrigadas a se adequar à política, né, de redução de meta de emissão. Então, o que vai acontecer? Individualmente, cada distribuidora de combustível vai ter que reduzir o volume de emissão e, por conta disso, ela tem que comprar créditos de biocombustíveis se ela não conseguir cumprir a sua permissão de emissão. Se a gente voltar para a nossa aula sobre mercado de carbono, é uma coisa muito parecida. As distribuidoras aqui elas vão ter uma meta e, se não cumprir essa meta, elas têm que comprar os créditos de biocombustíveis, os créditos de descarbonização. Ora, e vão comprar de quem? Vão comprar das firmas que produzem biocombustíveis. Tá? Então, a firma que produz um biocombustível, ela tem que certificar a sua produção e ela vai, então, poder negociar com as distribuidoras esses créditos, né, de descarbonização. Outros instrumentos também fazem parte, né, de uma política de biocombustível. Então, a gente já sabe que nós temos uma política de adição compulsória de biocombustíveis, né, aos combustíveis fósseis. E a gente tem os incentivos fiscais à produção de biocombustível e a gente tem algumas ações que estão no âmbito do Acordo de Paris, que são relacionadas à redução, né, das emissões. É bom que se diga que nessas emissões, voltando aqui para a questão das adições compulsórias de biocombustível, essas adições compulsórias elas são determinadas também pela agência reguladora. Então, existe uma meta de atingimento de um percentual de biocombustível dentro dos combustíveis fósseis que as distribuidoras têm que cumprir, e essa meta ela é colocada para as distribuidoras pelo agente regulador. Então, não vamos confundir a meta compulsória com a nossa primeira meta aí, que é a meta de redução de emissões. Na nossa meta de redução de emissões, a gente tem a negociação dos CBIOS. Na meta compulsória, ela é independente, não tem relacionamento com a questão do CBIO. Bom, como eu disse para vocês, né, a meta de descarbonização ela é colocada para os distribuidores de combustível. Então, quem são esses distribuidores? Todos aqueles que são autorizados pela ANP. E esses distribuidores de combustíveis são, em função do volume negociado de combustível ao longo dos anos, é estabelecida uma meta de redução de emissões e a cada distribuidor individualmente vai ter que reduzir a sua intensidade de carbono. Então, essa é a ideia. Os reguladores vão publicar eles publicam, na verdade, para cada o distribuidor individual qual sua meta. O distribuidor conhece sua meta já ali no início do ano e ele tem que trabalhar para cumprir a meta de descarbonização de todo o processo de distribuição. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer comprando créditos de biocombustíveis, e esses créditos de biocombustíveis são comprados dos produtores.
Essas metas compulsórias anuais de redução, tá? Elas buscam, né, melhorar a intensidade de carbono do, dos combustíveis que vão ser negociados, fazendo com que a matriz energética brasileira tenha uma menor pegada de carbono. Tá? Essa é o grande objetivo aí do RenovaBio. Bom, como disse para vocês, o instrumento que vai ser utilizado para as distribuidoras cumprirem a meta são os créditos de descarbonização, os CBIOS. Tá? Então, esse é o instrumento que vai ser utilizado como mecanismo que permite a todo o programa funcionar na direção de você ter uma maior participação dos biocombustíveis. Bom, acontece que um emissor, né, ele vai ter que certificar a sua produção de biocombustíveis. Por exemplo, ele não. Imagine um produtor de etanol, ele vai ter que comprovar que o espaço onde ele está retirando a cana-de-açúcar não tem comprometimento com a área florestal desmatada. Então, se tiver área florestal desmatada, aquela produção relativamente a essa área não vai poder ser certificada. Então, o que acontece? Cada emissor precisa passar por um processo de certificação. Nesse processo de certificação é avaliada a eficiência da produção do biocombustível. E como é que essa eficiência ela é medida? Ela é medida em função da quantidade de CO2 equivalente que aquele produtor tem na sua produção versus a quantidade de CO2 equivalente do combustível que ele está substituindo. Então, vamos supor o exemplo de uma planta de produção de etanol. A firma que vai certificar, ela vai ter que avaliar ali qual que é a quantidade de CO2 equivalente na produção do biocombustível comparada à produção, a quantidade de emissão, né, de CO2 equivalente na produção da gasolina. A diferença entre os dois números vai dar a nota de eficiência energética, né, do combustível. Então, essa nota, então, ela é baseada em quê? Baseada na intensidade de carbono do produtor e a intensidade de carbono do combustível equivalente. E essa nota ela é calculada baseada em todo o ciclo de vida da produção do biocombustível, desde da produção, né, da matéria-prima, da logística de deslocamento dessa matéria-prima, do processo de transformação da matéria-prima até a logística de chegada ao consumidor final. Então, todo o ciclo de vida tem que ser avaliado no processo de certificação do biocombustível. E a avaliação do ciclo de vida da produção do biocombustível vai permitir, então, que você calcule a volume, né, a emissão de CO2 equivalente do biocombustível, compare com o combustível que ele está substituindo, e aí você tenha a nota de eficiência energético ambiental, que faz parte aí, que é um dos parâmetros utilizados, né, para você determinar a quantidade de crédito de descarbonização que a firma que produz o biocombustível vai ter direito. Bom, a gente precisa também, no processo de certificação, de uma firma que vai ser a firma inspetora, tá? Que ela vai ser credenciada para fazer a certificação dos biocombustíveis. Então, essa, como eu disse, vai ser baseado na nota de eficiência energética. A firma inspetora vai certificar que
aquela nota está correta, vai certificar que o processo atende a todas as exigências regulatórias e a firma inspetora, então, vai ser a entidade que credencia o produtor a ter, né, direito à emissão dos certificados de biocombustíveis, os CBIOS. Bom, a firma inspetora tem que passar por um processo de credenciamento, tá? E nesse processo de credenciamento, uma vez que ela tenha sucesso, ela vai estar habilitada para certificar as empresas produtoras. Então a gente precisa desse agente no mercado de CBIOS, que é o agente firma inspetora. E essa firma inspetora ela tem que ser credenciada. Bom, uma vez que você tem o seu certificado de biocombustível credenciado, tá? Certificado, aliás, certificado pela firma inspetora, né? A firma inspetora que é a credenciada a fazer a emissão do certificado. Uma vez que você tem direito, você é o emissor primário, né? Você é um produtor ou mesmo até um importador de biocombustível, tá? Autorizado pela Agência Nacional do Petróleo. Você pode solicitar então a emissão do crédito de descarbonização. Você pode solicitar a emissão do CBIO. Lembrando que o volume de CBIOS que você vai emitir vai depender da sua produção e da sua nota de eficiência energética. E você vai fazer essa emissão junto a um escriturador, que é uma instituição financeira. Então você vai a uma instituição financeira e solicita a escrituração do seu CBIO. Tá? Uma vez que você escriturou o seu CBIO, você pode ir ao mercado e negociar esses créditos de descarbonização. Novamente, você vai negociar vendendo para as firmas distribuidoras de combustíveis, que vão buscar a compra desses certificados de biocombustíveis para cumprir as suas metas de descarbonização. Então, essa é a lógica do CBIO. Vocês veem que é uma lógica muito parecida com a lógica discutida na aula anterior, que trata de mercado de carbono. Obrigado aí pela atenção de todos. Espero encontrar vocês aí nos nossos próximos, nas nossas próximas discussões sobre finanças e economia gerencial.